Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Energia. Estou aqui, gente, para ajudar vocês nessa reta final aí, nas últimas resoluções aí das questões de humanos do Enem. Tá bom? A gente tá corrigindo o Enem de 2023, primeira aplicação, caderno azul. E agora vamos pra reta final, né, gente? Paramos aí na questão 80, tá certo? Vamos terminar aí de fazer as resoluções para vocês. Gente, obrigada pelo feedback de todos vocês, tá? Pelos comentários. Agora é semana de revisão, tá? Para vocês em relação ao Enem e tudo. Desejo para vocês uma boa prova, tá? A gente conseguiu finalizar aí as de linguagens e agora vamos finalizar as de humanas, tá bom? Se Deus quiser. Então tá, a gente fez 80, né? Belezinha. Vamos agora, então, ó, para 81, tá? 81, o que ela descreve pra gente, ó. Beleza, vamos lá. Ela tem um texto, né, perdão. O comando da questão, né? O texto apresenta uma relação de cálculo político-econômico e caracteriza o poder punitivo por meio do quê? Então, vamos ler o que ela está descrevendo pra gente, né? Olha só, deixa eu ver aqui, já fez 80, é isso mesmo. A economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista, ok. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos, divisão que corresponde uma oposição de classes, pois, de um lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos bens, transferência violenta das propriedades, de outro, a burguesia, então, se reservará a ilegalidade dos direitos. A possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis a essa grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por uma especialização dos circuitos judiciários para as ilegalidades de bens para o roubo. Os tribunais ordinários e os castigos para as ilegalidades de direitos, fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares, jurisdições especiais com transações, acomodações, multas atenuadas, etc. Ok, né? A pergunta que tá, né? O texto apresenta uma relação de cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio do quê? Então, olha só. Da gestão das ilicitudes pelo sistema judicial. B. Aplicação das sanções pelo modelo equânime. C. Supressão dos crimes pela penalização severa. D. Regulamentação dos privilégios pela justiça social. Ou E. Repartição de vantagens pela hierarquização cultural. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar. Belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá? Ela é correta por quê? Primeiramente, por que não são as outras? Acho melhor explicar aqui por que não são as outras, para ficar mais fácil. Tá, B. Não é a B, tá? Por quê? Vou colocar aqui a letra A, alternativa correta A. Opa, vou colocar a rosinha aqui. Estou. Rosinha. Beleza. Por que não é a B? Gente, a B, ela vai tratar aí de aplicações de sanção pelo modo equânime, tá? Não é o caso da questão. Equânime seria igual para todo mundo, aqui não, tá? É justamente o contrário, ele vai enfatizar a desigualdade de aplicação das punições, tá? Crimes aqui cometidos pelas classes populares, como roubos, né, que recebem punições severas nos tribunais ordinários, enquanto os crimes de ilegalidade aqui nos direitos, né, fraude, ou seja, evasão fiscal, eles vão ser cometidos pela burguesia, tá? Na questão aqui do texto. E são tratados por jurisdições especiais que vão aplicar penas mais brandas, como multas. Aqui, portanto, não é, tá? C também não é. Por quê? Supressão de crimes pela penalização severa.
O texto, embora a gente vai perceber aqui que ele vai mencionar punições severas para crimes de bens, né, como roubo, por exemplo, ele não vai sugerir que isso leva à supressão dos crimes, tá? O foco ele vai estar aqui na diferença do tratamento entre as classes dos tipos de crime e não na eliminação dos crimes por meio de penas severas, então não é, tá? E além disso, o tratamento brando aqui de crimes da burguesia, as ilegalidades de direitos, né, vai contradizer aí a ideia de uma política de penalidade uniforme e severa. Então, também não é. Tá, beleza, a gente já falou da C. A D, por que não é? Regulamentação dos privilégios pela justiça social. O texto ele não vai falar de uma justiça social, tá? Se você for analisar o texto, ele não fala de uma justiça social que vai visar regulamentar privilégios para todos de maneira justa. Se você for analisar, ele vai revelar o oposto. Ele vai revelar uma justiça que vai favorecer quem? A burguesia, tá? E vai permitindo aí que ela desvie as próprias leis com as punições mais leves. Então, não tem nada a ver, tá? Ó, não há regulamentação de privilégios no sentido de promover justiça social, mas sim uma hierarquia punitiva que vai reforçar desigualdades entre as classes, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nem a E, porque a E vai ser repartição de vantagens pela hierarquização cultural. Se a gente for analisar, embora exista aí uma distinção entre as classes sociais, o texto, ele não vai mencionar aqui diretamente uma repartição de vantagens, baseada numa hierarquização cultural, pelo contrário. Aqui, no caso, a distinção, o contrário não, perdão, a distinção aqui, ela é feita, ela é econômica e judicial, tá? Entre as classes populares na burguesia, tá? No contexto da aplicação desigual da lei. A gente vê a questão de desigualdade da lei, né? Enfim, que é um fator. Por que a letra A, é a nossa alternativa correta? Se você for analisar aqui, o que acontece? Ela vai ser, porque o texto aqui do Foucault, né, vai estar baseado em quê? Em vigiar e punir. O texto dele, né, o vigiar e punir, ele vai descrever o quê? A forma como o sistema judicial, o quê? Vai lidar com as ilegalidades, certo? De maneira diferenciada. Então, se você for perceber aqui, de acordo com as classes sociais, os tipos de crimes, né, que o texto vai mencionar pra gente, ele fala de gestões das ilicitudes, tá? Então, se você for analisar a questão dele, ele fala dessa questão da gestão das ilicitudes por meio de quê? De uma distinção entre ilegalidade dos bens, tá? E essa ilegalidade dos bens, ela vai estar direcionada, né, ao quê? A burguesia, tá? E a ilegalidade, perdão, a ilegalidade dos bens, ela vai estar relacionada, associada às classes populares, tá? Perdão aqui, populares. E a ilegalidade dos direitos vai estar associada a quem? A burguesia. Então, se você for analisar, a ilegalidade dos bens aqui, como roubo, né, que vai ser tratado pelos tribunais ordinários e punida aqui com mais rigor, enquanto a ilegalidade dos direitos, como fraudes e evasões fiscais, são administradas por jurisdições especiais, a gente pode perceber uma coisa, né? Onde a acomodação das sanções e mais leves, né? Onde as sanções são mais leves, né? Como multa atenuada, o que vai acontecer? Essa diferença vai revelar o quê? Uma gestão estratégica das ilicitudes por meio do sistema judicial, tá? Então, olha só, por esse motivo, a nossa resposta é correta, tá? Essa ilicitude por meio do sistema judicial, que vai o quê? Tratar os crimes de classes, né, populares de formas mais punitivas, os da burguesia de formas mais negociável, branda, né? Se você for perceber aqui. Então, aqui no caso, por que a letra A é a correta? Por conta disso, né? Por conta dessa gestão de ilicitudes aí, do sistema da justiça, né? A gente vê uma desigualdade aqui. Então, assim, é claramente a letra A por esse motivo, tá? Por conta dessa desigualdade aqui que a gente pode perceber claramente, né? Gritante. Ok, vamos para a questão 82, que ela vai descrever para a gente o seguinte, ó. Os vapores cruzavam os mares, transportando pessoas, mercadorias e ideias, e ainda carregavam a mala postal repleta de mensagens. Múltiplas histórias escritas atravessavam o oceano, buscando por notícias de filhos e pais, irmãos, maridos e esposas, noivos e noivas. As
missivas traziam boas e más novas, comunicavam alegremente nascimentos e casamentos, também doenças e mortes. Enviavam declarações de amor e fidelidade, fotos de família, encaminhavam conselhos de velhos, pedidos de ajuda e de dinheiro, expediam cartas bancárias e de chamada. Essa literatura epistolar possibilitava a transmissão e reconstrução das tradições. Os deslocamentos tornaram-se um dos mais potentes produtores da escritura ao longo da história. Ok, a pergunta para a gente é a seguinte: conforme o texto, as correspondências trocadas entre os imigrantes no Brasil com seus países de procedência constituíam um dispositivo tecnológico que possibilitava o quê? Olha só, a disputa ideológica entre a comunidade de estrangeiros e de nativos. B, circularidade cultural entre a sociedade de partida e de acolhimento. C, controle doutrinário das narrativas do cotidiano de origem e de destino. D, fiscalização política dos fluxos de populações do Novo e do Velho Mundo. Ou E, monitoramento social dos grupos de trabalhadores da cidade e do campo. Podem o vídeo, tentei fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, é que no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, né? Claramente, olha só. Gente, a gente tem aqui um texto bem interessante, né? De que? Vapores cruzavam mares, de trocas de mensagens, correspondências, carregavam malas com mensagens, múltiplas histórias escritas, que atravessaram o oceano buscando notícias de filhos, pais, irmãos, esposas e noivos, né? Que viajavam para outros países, né? Traziam boas e más novas, né? Ou seja, notícias dos países diferentes, né? Doenças e mortes, declarações de fidelidade, de amor, foto de família, né? A questão aqui, né, dos noivos e noivas dos noivos que partiram, deixavam suas amadas, né? Enfim, várias coisas, né? Cartas bancárias, enfim. O que a gente tem aqui? Qual que é a consequência disso? É isso que a pergunta quer trazer pra gente, né? Conforme correspondências trocadas. Então, ele já tem um foco principal, que é o quê? As correspondências trocadas. O objetivo disso, né? Ele quer saber, entre os imigrantes no Brasil com seus países de procedência. O que é esse dispositivo tecnológico? Né? Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, Twitter, enfim, né? O YouTube. Antigamente não tinha, mas ele quer saber esse dispositivo, né? De cartas, correspondência, nananana, o que isso significa? Gente, claramente aqui B, tá? É uma questão simples, não é monitoramento, fiscalização, controle, não. A questão da cultura, circularidade cultural entre a sociedade de partida e de acolhimento, tá bom? Olha que interessante, você tem aqui uma mistura de culturas, né? A filha viajou para outro país, né? Aí ela vai e manda uma carta para os seus pais de como é lá. Perceberam que o que ela traz de outro local, de outra cidade, né? Um namorado ou esposo deixou a esposa, foi para outro país. O que aconteceu lá? Ele manda notícias, entenderam? Tudo isso, né? Essa troca de conhecimento, né? Não só notícias boas, mas, enfim, de cidades, de locais, né? Que é um exemplo, você viaja para longe, né, dos seus familiares, você não manda foto, manda as coisas, então, é isso, a gente tem uma troca de cultura, né, uma circularidade cultural, ou seja, o novo para mim, né, eu vou trazer essa notícia do que é novo, das descobertas, isso vai enriquecer o quê? A cultura e uma troca de conhecimentos, né, vai tudo permanecer, circularidade cultural, o quê? Entre a sociedade de partida e o quê? A de acolhimento, né? A que você partiu e a que você está sendo recebida, entenderam que interessante? Então, isso tudo vai ser uma troca de conhecimento, de informações, né? De cultura, de tudo, né? Quando você viaja, por exemplo, você tem essa troca de culturas, né? Fotos, enfim. Aqui no caso eram as correspondências, né? Antigamente eram as cartas, né? Hoje em dia não, você bate uma foto, você coloca nas redes sociais, todo mundo vê, até pessoas de outros países já estão lá e veem a foto que você está passeando, enfim. Para você ver como que o avanço da tecnologia cresceu, né? Então é isso, gente. Por esse motivo aí, a letra B não tem segredo, tá bom? Ok, vamos para 83.
questão 83, escreve pra gente o seguinte, ó. Diversos são os fatores causadores da degradação do solo, atuando de forma direta ou indireta, mas quase sempre a grande maioria das terras degradadas inicia esse processo com o desmatamento, que pode ser seguido por diversas formas de ocupação desordenada, como cortes de taludes, para a construção de casas, rodovias e ferrovias, agriculturas com uso de queimada, vários tipos de mineração, irrigação excessiva, crescimento desordenado das cidades, superpastoreio, uso do solo para diversos tipos de despejos industriais e domésticos, sem tratamento na área que recebe esses despejos. Enfim, de uma forma ou de outra, os solos tornam-se degradados, sendo muitas vezes difícil ou quase impossível a sua recuperação. Degradação dos solos, conceitos, né? Interessante. Aí a pergunta é a seguinte, ó. A partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação do recurso natural destacado é o quê? A elevação da biomassa, B, a redução da salinização, C, diminuição da fertilidade, D, ampliação da microfauna, ou E, decomposição do substrato. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo e tentaram fazer aqui, claramente quem marcou a letra C acertou, né? Que não precisava nem de saber geografia, saber as questões do solo. O que acontece? A gente tem um texto que ele descreve que são diversos os fatores causadores da degradação do solo. Então, aqui a pergunta é, a partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação natural destacada é o quê? Então, a gente tem um texto que ele descreve claramente sobre os fatores causadores da degradação do solo, tá? Então, olha só, forma direta ou indireta. Então, várias coisas, tá, gente? Ó, quase sempre, a grande maioria das terras degradadas inicia esse processo com desmatamento, diversas formas, ocupação desordenada, como cortes para construção de casas, rodovias, ferrovias, enfim, queimada, várias coisas, gente. E tudo isso tá ligado ao quê? Ao desmatamento, né? O uso do solo para diversos tipos de despejos industriais domésticos, enfim, muita coisa. Gente, é claro que isso vai ter uma consequência, né? O que vai acontecer? É isso que a pergunta quer saber, né? Vai ser elevação da biomassa? Não. Redução da salinização? Não. Ampliação profunda, decomposição de substratos? Não, gente. É claro que é diminuição de fertilidade, né? Por quê? Se você tem, uma vez que você tem um solo desmatado, com queimadas, com várias coisas ruins, como é que você quer plantar alguma coisa nesse solo? Fica praticamente impossível, né? É claro que tudo isso vai ter uma consequência, né? E qual que seria essa consequência? Exatamente a diminuição da fertilidade. Você não vai poder plantar nesse solo. Por quê? Porque ele vai estar desmatado, né? É como se diz, a natureza também tem respostas, né? Você não pode desmatar algo e achar que isso também não vai voltar. É a famosa frase, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. O que você está plantando ou o que você está destruindo? Você está destruindo alguma coisa? Como é que você quer colher alguma coisa boa em algo que você está destruindo? Aí fica um pouco impossível, né? Enfim, essa seria a mensagem, por isso que vai ser a letra C, tá bom? Belezinha, vamos para 84. Questão 84 descreve o seguinte: a partir da década de 1930, começam a ser discutidos no Brasil os princípios da racionalização do trabalho, as preocupações com a cozinha e o trabalho doméstico foram introduzidas com a medicina sanitária e a oferta de gás e eletricidade para o uso doméstico no início do século XX. A organização da cozinha visava atingir uma simplificação das tarefas, com a economia de movimentos e o barateamento dos equipamentos, a partir da produção em grande escala, a padronização e racionalização da habitação, e seus componentes visavam uma cozinha radical, transformação da casa, em especial da cozinha, e apoiava-se tanto no desenvolvimento de novos equipamentos, quanto nos estudos de racionalização do trabalho doméstico. Aí, a principal preocupação, né, era o desenvolvimento de um novo tipo de habitação que deveria induzir um novo comportamento social. Ok, a pergunta é a seguinte, ó. No contexto descrito, as mudanças mencionadas proporcionaram às mulheres o quê?
Então, sempre as mulheres, né, gente? Em vez de colocar aqui homens, né? Os homens também cozinham, né, gente? Por que só as mulheres? Enfim. Tá, né? Proporcionaram a elas o quê? A. Controle do orçamento familiar. B. Libertação das tradições religiosas. C. Exercício de representatividade política. D. Ampliação dos momentos de socialização ou afastamento das atividades especializadas? Interessante essa pergunta, hein? Pausa o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, tá bom? 84D, tá? O que acontece? O que dá pra entender aqui, inferir aqui em relação a isso, tá? Sempre as mulheres, né, gente? Por que aqui não tem os homens também, né? Enfim, que antes as mulheres elas eram só vistas como provedoras do lar, né? Dos afazeres domésticos, enfim, né? Beleza, né? Beleza não, né, gente? Ok. O que isso quer dizer aqui, tá? Que chegou a questão da cozinha, do gás de cozinha, né? A partir da década começaram a ser discutidos os princípios, né, do trabalho do Brasil, as preocupações com a cozinha doméstica, tá? Foi introduzido aí o gás e a eletricidade para o uso doméstico no século XX. Então, isso foi uma coisa boa? Foi uma coisa boa. Por quê? Com isso, é isso que a pergunta quer saber, tá? Não tem escrito as mudanças mencionadas proporcionaram às mulheres o quê? Gente, por que as mulheres aqui? Porque a sociedade, vocês sabem que sempre foram machistas e as mulheres sempre eram vistas como provedoras do lar. Provedoras do lar não, cuidadoras do lar, né? Então, o que acontece? A mulher que tá num papel de provedor, quem dera, né, provedora, gente, claro que não, né, que ainda tá na sociedade machista, né, enfim, como cuidadoras, a mulher vai cuidar da cozinha, vai cozinhar, fazer comida pro maridinho, enfim, isso, o que acontece sempre, né, o que acontece? Aqui, ele quer saber, essas mudanças proporcionavam às mulheres o quê? Aqui, visto na sociedade antigamente, que só as mulheres eram cuidadoras dos lares, né, que estavam nessa questão da cozinha, o que isso ajudou elas, tá? Tá falando o texto, né, ele descreve pra gente, sim, sobre a introdução do gás e da eletricidade. Por quê, gente? Antigamente, sim, não existiam gás de cozinha, tá? Nem eletricidade. Se você for pegar aí a Idade Média, eram fogões a lenha, né? Era toda essa questão do fogo. Não tinha energia elétrica, né? Era as velas, as lamparinas, lembram disso? Nos filmes de castelo, nananã? Então, era isso. Então, aqui, se você for analisar, o gás e a eletricidade, né? Foi algo inovador, né? Se você for analisar a história da contemporaneidade, né? Essa organização dessa cozinha, ela visava atingir a economia, tá? Tarefas como economia, movimentos, barateamentos de equipamentos, tá? Padronização da habitação dos seus componentes radicais. Gente, doméstico, principal ocupação, tá? Por que aqui, por que aqui a resposta é a D, tá? Controle do orçamento familiar? Claro que não, né, queridos? Se a mulher antes ela não era vista nem como provedora, ela não podia nem ter autonomia de trabalhar, né? Ela tinha que cuidar do lar, da casa, fazer comida. Como é que proporcionou às mulheres um controle de orçamento familiar? Longe disso, né? Principalmente nessa época aí da sociedade machista ainda, não existia controle de orçamento familiar. Claro que não. A mulher era extremamente dependente financeiramente do seu marido, tá? Então não tem nada a ver. Libertação de tradições religiosas, nada a ver também. Exercício de representatividade, muito menos política, tá? E afastamento das atividades especializadas também não. Gente, por que a ampliação de movimentos de socialização? Pensem comigo. O tempo que as mulheres, né, que iam gastar para, por exemplo, no fogão, olha um exemplo de um fogão a lenha com um fogão a gás. Se antigamente, né, essas mulheres, né, tinham que ir lá, né, eles tinham que acender o fogão, né, a comida, tinha todo um trabalho para fazer a comida, nananana. Agora, pensa bem, com a introdução aqui de eletricidade, nesse período, né, do gás de cozinha com a eletricidade, hoje em dia, forno de micro-ondas, gente, você coloca um copo ali, você quer esquentar um Nescau, por exemplo, você coloca um copo ali, tchuf, 1 minuto, pronto, já tá pronto, entendeu? Então, aqui, vai muito a questão de socialização, por quê? Claro que com eletricidade, com gás, pensem comigo,
o tempo para essas tarefas, para esses afazeres domésticos que elas gastavam, pensem comigo que não diminuiu, né? Se você tem um fogão a lenha, por exemplo, algo que demora a ser feito, né? Tem que pegar a lenha, tem que colocar a lenha no fogão, esperar a comida esquentar, nanana. Você tem um gás, por exemplo, de cozinha, ou um forno micro-ondas agora. É claro que, né, o tempo que você ia gastar para essas atividades, né, vai diminuir. Então, elas tinham mais tempo para quê? Para conversar com a amiga, para pôr, né, aquela fofoca em dia, né, enfim. Mas basicamente seria isso, tá? A questão da socialização, tô brincando aqui, mas no texto o sentido seria isso, tá? Vai ampliar esses movimentos de socialização, tá? Aqui no caso, o tempo que você ia gastar para fazer uma atividade, você poderia conversar com outras pessoas, você não estaria com foco somente naquilo, né? Isso vai aumentar, por consequência, a questão da ampliação de momentos de socialização, né? Movimentos não, perdão, momentos, né? Aí ela poderia ir lá, conversar com a vizinha, conversar com as amigas, né? E não demoraria tanto tempo em uma certa atividade. Deu para entender mais ou menos o raciocínio, né? Eu sei que tá meio doido, mas seria isso, né? O tempo que eu vou lá, vou ter que fazer janta, né? Agora não, é só esquentar, né? A janta já tá pronta. É só esquentar no micro-ondas, entendeu? Aí isso vai ampliar mais os momentos de socialização, de poder fazer outras coisas, a ponto de que se gastava mais tempo fazendo uma certa atividade, tá? Seria isso. É meio doido o raciocínio, não sei se eu consegui explicar para vocês, mas se deu para entender, mas seria mais ou menos isso, tá? Para ficar mais fácil de entendimento, né? Hoje em dia, né? Pensa bem, se for demorar para acender, por exemplo, um fogão a lenha e um micro-ondas, né? Claro que demanda menos tempo o micro-ondas, né? Mas claro que, né, tem gente que prefere, né, a comidinha no fogão a lenha, né? Aquela comidinha de roça, enfim. Mas a gente pode perceber claramente com essa questão também a questão dos avanços tecnológicos, né? Como que a nossa vida está rápida, instantânea, né? Como que evoluiu isso, né? É curioso esse fato. Enfim, vamos agora para 85. Gente, já tá quase acabando, hein? Olha. Ok, vamos lá. 85. Produtores rurais europeus são antigos opositores de um grande acordo com o Mercosul. Na visão deles, existe um nítido risco de concorrência desleal, pois na Europa é preciso seguir regras mais rígidas de produção que encarece o processo. Assim, eles não conseguiriam competir com os preços, por exemplo, da carne brasileira e teriam seus negócios ameaçados. Por outro lado, o setor industrial europeu se mobiliza a favor do acordo, uma vez que as reduções de tarifas no comércio internacional dariam maior acesso ao Mercosul americano. Um exemplo é o setor automotivo europeu, que prevê maior participação e concorrência nos países do Mercosul caso o acordo siga em frente. Como o risco ambiental afeta o acordo Mercosul na União Europeia. Não. Ok, a pergunta é a seguinte, ó. No contexto citado, os dois grupos econômicos europeus defendem respectivamente o quê? Então, olha só. A. Restrição de fluxos migratórios e a maior atuação de sindicatos. B. Ampliação das leis trabalhistas em plena importação de manufaturados e a plena, né, perdão. C. Proteção das florestas nacionais e ampla transferência de tecnologias. D. Manutenção de barreiras fitossanitárias e a livre circulação de mercadorias. Ou remoção de entraves alfandegários e a melhor remuneração de empregados. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Então, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá bom? Deixa eu colocar aqui no pincel para ficar mais fácil. Letra D, é correta. Gente, por quê que é letra D e por que não são as outras? Olha só, seguinte, vamos ver por que não são as outras para ficar mais fácil, ó. Não é A, por quê? Gente, restrição de fluxos... Deixa eu colocar isso daqui, fica mais fácil para ficar pausando. Gente, é o seguinte, restrição de fluxos migratórios. Não é, tá? Por quê?
O texto ele não vai mencionar fluxos migratórios ou atuação de sindicatos, não. Como pontos relevantes, tá? Esse grupo econômico aqui no contexto do Acordo Mercosul, ele está focado aqui em questão de concorrência e barreiras comerciais, tá? Então, a gente vê claramente isso daqui, né? Que os produtores rurais europeus são antigos opositores de um acordo com o Mercosul, né? Então, não é essa a questão. B, não é, tá? Ampliação de leis trabalhistas, isso não vai significar, tá? E plena importação de manufaturados, não é menção do texto, tá? Você ampliar leis trabalhistas, isso não, além disso aqui, o setor industrial europeu, ele não está interessado nisso, tá? Ele está interessado em expor manufaturados para o Mercosul e não pela importação, não é isso. C também não é, por quê? Proteção das florestas nacionais e a ampla transferência de tecnologias. Aqui, no caso, proteger as florestas não vai ser o foco da preocupação deles, tá? Os produtores rurais, não é somente isso. Eles vão estar preocupados, sim, tá? Mas eles vão estar mais preocupados com a concorrência dos produtos agrícolas. Claro, né, gente? Eles vão estar interessados na questão que eles estão produzindo, né? A questão do lucro, né? Ó, transferência de tecnologias. Está um pouco mencionada aqui a demanda do setor industrial. Enfim, não é isso, tá? Não é a ré também, por quê? Porque não vai ser remoção dos entraves alfandegários, tá? Para melhor remuneração dos empregados. Embora esse setor industrial aqui, ele esteja interessado, tá, na remoção dos entraves alfandegários, né? Que para eles seria uma coisa boa, o texto não vai mencionar aqui melhor remuneração dos empregados, tá? Com uma preocupação deles em relação a isso. O foco vai estar aqui em tarifas, né? Em tarifas e barreiras comerciais e não nas questões salariais. Por quê, gente? Olha só. Por que eles estariam... A questão a questão da questão é que, ó, no contexto citado, os grupos econômicos europeus, por que eles vão defender respectivamente o quê? Tá? Você tem aqui que eles são antigos opositores de um acordo com o Mercosul. Na visão deles, existe um risco dessa concorrência, então ele quer saber por que disso, né? Então, até, ó, eles não conseguiriam competir com os preços, por exemplo, da carne brasileira e vão tirar seus negócios ameaçados, enfim. Por que aqui a questão é letra D? Se você for analisar, ela vai refletir diretamente a manutenção das barreiras fitossanitárias e a livre circulação de mercadorias. Ela vai refletir aqui exatamente nesse ponto, ó. Tem um interesse específico deles nesse setor econômico, tá? Dos europeus mencionados aqui, né? Dos europeus, dos rurais europeus, né? Por quê? Porque, olha só, se você for analisar, manutenção de barreiras fitossanitárias, produtores rurais europeus, eles vão temer aí a concorrência de produtos mais baratos, tá? Como assim? Como a carne bovina, que o texto mencionou carne, né? Carne bovina, cadê? Aqui, carne brasileira. Então, ó, carne brasileira que estão sujeitas às mesmas regulamentações rigorosas de produção. Como assim, né? Como as normas ambientais e fitossanitárias, tá? Que vão estar relacionadas aí à saúde vegetal e animal. Então, eles vão defender aí a manutenção dessas barreiras para quê? Para evitar a concorrência desleal e, claro, proteger o negócio deles, né? Esse lucro. Essa livre circulação de mercadoria. Para o outro lado aí, para o setor industrial europeu, né, especialmente no setor automotivo, né, que vai ser a favor aí, desse acordo, ele facilitaria o quê? Comércio e vai reduzir aí o quê? As tarifas e vai permitir uma maior circulação dessas mercadorias, tá? Entre a União Europeia e o Mercosul. Isso vai aumentar, isso aumentaria, né, a participação do quê? Nos mercados sul-americanos, tá? Então, vamos fazer aqui um resumão de tudo. Por quê? Que é a D, tá? Porque ela vai abranger diretamente, olha só porque que a AD, ó, ela vai abranger diretamente e corretamente, essas demandas desses dois grupos de produtores rurais. O quê? Porque eles vão defender o quê? A manutenção das barreiras fitossanitárias, enquanto o quê? O setor industrial vai querer o quê? A livre circulação de mercadorias. Claro, para eles é vantagem uma livre circulação de mercadoria, né, gente? Que vai favorecer tanto aqui, né, ambos e as suas exportações para o Mercosul, tá? Então, por esse motivo aqui, a D é a alternativa mais correta para a gente aplicar aqui, tá certo?